bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos tratar agora de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade. Nós vamos falar um pouco sobre estresse. É algo que nos incomoda e que nos torna frágeis diante de uma situação difícil, diante de um problema que nós não achamos solução. E principalmente nos dias de hoje, quando vivemos essa pandemia, e nós ficamos com os nossos corações angustiados, entristecidos, ansiosos e até estressados. Então, pensando nisso, nós vamos falar um pouco, não apenas hoje, mas nas próximas semanas, sobre como Deus pode curar o nosso estresse, a nossa ansiedade e nos tratar também emocionalmente, porque nós passamos por momentos tão delicados e necessitamos de uma ajuda, não apenas ajuda espiritual, creio que da parte de Deus através do Espírito Santo, mas também de ajuda de irmãos e pessoas ao nosso lado, que nos motivem, que nos ajudem e nos deem forças nesses momentos difíceis. Que Deus te abençoe nesse estudo e que possamos acompanhar nas próximas semanas esse tratamento sobre cura da alma. E nós vamos tratar sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O que é o estresse? O estresse é um problema emocional e também um problema físico. É um problema do interior que surge de circunstâncias exteriores. Ele é sempre ruim? Ele pode ser saudável? Então nós vamos fazer essas perguntas e respondê-las durante esse estudo. O dicionário diz: estresse é qualquer força exercida sobre um corpo ou entidade que tende a comprimir ou alterar a sua forma. O estresse pode ter causas interiores ou exteriores. Pode ser físico, químico ou emocional, resultando em tensão física e mental. O estresse pode contribuir com certos problemas emocionais ou doenças pré-existentes. Porém, esses problemas ou doenças também podem causar estresse. Podem causar também um círculo vicioso, sugando toda a sua energia espiritual e emocional. E também a parte física é afetada, levando-a à depressão. E se já estiver deprimida, pode aprofundá-la. Mesmo que seja um pouco complicado definir o estresse, permita-me dar-lhe a minha definição. Estresse é a nossa resposta às pressões que desequilibram as nossas vidas. É o impacto do estresse que depende de nossos recursos físicos, emocionais e espirituais. Assim sendo, o estresse é a nossa resposta às pressões. Não importa a natureza do estresse. Todo o corpo responde a uma pressão aguda, preparando-se para atacar ou fugir. O coração bate mais rápido e mais forte, a pressão sobe, começamos a suar, a tensão muscular aumenta, a adrenalina dá um pulo e mais gordura e açúcar são liberados no sangue, como combustível preparando para uma ação imediata. Você conhece esses sintomas?
Experimentamos estresse quando recebemos uma ligação no meio da noite, quando uma criança corre atravessando uma rua movimentada ou quando de alguma forma nos sentimos ameaçados. Mas nem todo estresse e seus efeitos são tão óbvios. O estresse de uma autoimagem negativa, o emprego onde nós não nos sentimos realizados, carências não atendidas e o trabalho que não conseguimos completar. É tão real como os estresses agudos acima. E os efeitos podem ser igualmente danosos. Pressão alta, dor de cabeça crônica, cansaço crônico, dificuldades intestinais e desconforto são os resultados desses estresses contínuos. O estresse é fundamental à nossa saúde. Em si mesmo não é destrutivo. De fato, estamos sempre sob alguma forma de pressão, mesmo dormindo. No início, essa pressão nos motiva, nos estimula, nos ajuda, nos leva a alturas além do que iríamos sem ela. Quando o estresse ultrapassa nossa habilidade de responder bem, nossa produtividade começa a cair e se transforma em aflição. Se não atendermos aos sinais do estresse, corremos perigo de doença e outros problemas emocionais. Estar estressado ao ponto de aflição normalmente indica que precisamos diminuir o ritmo e reavaliar se estamos agindo com as nossas próprias forças, ao invés de permitir que o Espírito Santo se assente no trono para ficar no controle da nossa vida. A aflição é uma indicação de que a nossa vida não está em harmonia, não está equilibrada. Vejamos com mais detalhes esse assunto de equilíbrio e desequilíbrio emocional. O estresse é a resposta ao desequilíbrio das nossas vidas. Uma lei física e psicológica é que tudo sempre está procurando chegar no equilíbrio ou manter o equilíbrio. Isso chama princípio da homeostase. Quando o nosso corpo se sente desequilibrado quanto à alimentação, exercício, descanso e outras necessidades físicas, manda um recado à nossa mente. Se nós não respondemos ao recado, esse se torna mais urgente, podendo ser acompanhado por desconforto e até por dor. Se não prestarmos atenção à dor, é provável que os outros sistemas do corpo vão começar a entrar em desequilíbrio também. Essa mesma experiência acontece na área das necessidades emocionais e espirituais. Quando alguma coisa está desequilibrada em nossos relacionamentos, em nossas emoções e em nossa vida espiritual, nossa alma e o nosso espírito mandam um recado à nossa mente. Perdemos o sentido de harmonia e paz que indica equilíbrio. Se não respondemos a esse recado interior e esse alarme, ele se torna mais urgente, podendo ser acompanhado por desconforto e até por dor. A repressão da dor emocional, bem como da dor espiritual, normalmente levará outras áreas da nossa vida a entrarem em crise, a entrarem em desequilíbrio. Pode ser que, quando reconheçamos que estamos estressados, várias áreas das nossas vidas já estejam desequilibradas. Por incrível que pareça, Deus nos convida ao estresse. Talvez isso te choque, mas não existe crescimento nem mudança sem estresse. Ou seja, em lugar da palavra estresse, a Bíblia usa palavras como tribulações, provas, tentações. Esses estresses nos rodeiam porque o mundo não funciona segundo a harmonia e os valores de Deus. O mundo ao nosso redor funciona dentro de um equilíbrio artificial, um equilíbrio instável. Os valores do mundo são humanismo, individualismo, materialismo, relativismo, narcisismo
hedonismo, que é a dedicação ao prazer, e egoísmo. O espírito desse mundo o leva a ser desequilibrado. Esses ismos refletem uma filosofia de vida dedicada a tais áreas. Se nós nos sentimos estressados, quando confrontados com esses valores e atitudes, não devemos nos assustar. Não sentir estresse em relação ao mundo indica que nós mesmos nos equilibramos ou nos ajustamos dentro de um sistema desequilibrado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela transformação, pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O estresse é positivo quando nos força a crescer, quando nos leva a depender de Deus e quando nos leva a lugares que nós não chegaríamos sem Ele. O estresse torna-se negativo quando não aguentamos tanto desafio e começamos a recuar no crescimento. Nós começamos a voltar e não deixarmos que Deus nos ajude e nos controle, nos afasta da dependência de Deus. E é assim que nós devemos tomar uma atitude. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 12, versículos 1 e 2: Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente os nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus colocou diante de nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, que é o nosso líder e orientador. Talvez você tenha estranhado esta versão que eu li, mas é exatamente isso que diz o texto. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos torna vagarosos, que nos atrase, que nos afastem de Deus. E o pecado é uma delas. Nós precisamos nos afastar de coisas que nos derrubam, de coisas que enroscam os nossos pés, para que possamos correr com perseverança. Imagine só um atleta com os pés presos. Como ele pode correr? Como ele pode chegar no seu final? A falta de uma visão simples e clara é a raiz de todas as outras fontes de estresse. Sem essa visão e sem perseverança, nós teremos problemas sérios em nossa perspectiva. Se não estamos ocupados com o reino de Deus antes de tudo, descobriremos logo que estamos preocupados com toda e qualquer outra coisa. Essa preocupação nunca foi a intenção de Deus. Consequentemente, nos traz bastante estresse. Por isso, Jesus falou: não andeis ansiosos pelas coisas do mundo, pelo comer e vestir. Isso nos torna preocupados e ansiosos. E o que Jesus nos ensina com isso? Que nós precisamos depender mais de Deus, deixar Deus agir na nossa vida, confiar que Ele vai cuidar de nós, Ele é o nosso provedor. O Senhor detém toda a autoridade e poder, e Ele quer que nós estejamos sempre sob sua dependência. Por isso, nós devemos confiar e entregar a nossa vida a Deus. Dessa forma, vamos eliminar muito da nossa preocupação, da nossa ansiedade e do nosso estresse. Outras coisas que nos mantêm presos nesse mundo são as coisas do materialismo, dos problemas financeiros, das preocupações do dia a dia. Nós devemos entregar ao Senhor a nossa ansiedade e deixar Ele agir, para que essas preocupações não nos abalem e tirem de nós todo o equilíbrio. Nós precisamos lembrar que, pela definição, o estresse é falta de equilíbrio e nós precisamos nos equilibrar,
sempre confiando em Deus. Se passarmos a basear nossos valores no que o mundo valoriza, quanto às coisas materiais, nos entregaremos a um enorme estresse. Pior ainda se formos cristãos, porque Jesus ensina claramente que não podemos servir ao materialismo e a Deus ao mesmo tempo. Procurar fazer uma aliança com dois senhores nos deixa super frustrados e estressados. Acabaremos dedicando-nos a um e desprezando o outro. Quando não vivemos segundo nossas necessidades e optamos para viver segundo os nossos desejos, entramos em estresse. Pior ainda, quando ficamos escravizados financeiramente com prestações e dívidas. Se você se encontra nessa situação, seria bom pedir conselho a alguém experimentado e maduro nessa área. Agora, deixe-me dar um resumo breve das prioridades divinas. Elas começam com colocarmos Deus em primeiro lugar e obedecermos a Ele. Algumas atividades relacionadas são o nosso tempo devocional individual, com a nossa família e participar do culto semanal. Ligada a essa primeira está a prioridade de nos manter uma boa forma física, emocional e espiritual. Devemos nos exercitar fisicamente, comer coisas saudáveis e descansar o suficiente. O padrão de descansar um dia da semana foi estabelecido na criação e colocado como um dos 10 mandamentos, para entender a seriedade com a qual Deus leva o descanso. Toda vez que invertermos a ordem de prioridades, trazemos mais estresse à nossa vida. O estresse pode ficar fora de controle quando existe mais de uma organização, pessoa ou grupo que acham ter o direito da principal prioridade da nossa vida. Para resumir, havendo entendido as fontes do nosso estresse e os propósitos de Deus no meio dele, podemos identificar qual a melhor forma de responder ao estresse, ou seja, reajustar, expressar, confrontar, tolerar ou recuar. Respondendo bem, podemos sair do estresse negativo que leva ao esgotamento e entrar no estresse positivo que leva ao desenvolvimento do caráter. Se você tiver interesse nesse tema, procure acompanhar todas as terças-feiras os nossos estudos sobre cura da alma. E que Deus esteja com a sua vida e te abençoe em nome de Jesus. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Que o Senhor abençoe esses irmãos, irmãs, pessoas que estão sentindo estresse nesse momento. Que o Senhor acalme esses corações e dê a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhem com seus amigos e seus contatos. E continue conosco, todas as terças-feiras estaremos juntos para tratar desse tema tão importante nos nossos dias. Que Deus te abençoe e você tenha um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.